Vamos lá, eu vou deixar os colegas falarem, mas eu preciso falar. Ontem eu falei no FDP, coloquei no meu Twitter bem cedo, logo que aconteceu. O futebol brasileiro é muito previsível, gente. Os estaduais cumprem seu papel da marolinha virar tsunami e eu coloquei lá no Twitter, assim, a palavra projeto e planejamento no futebol brasileiro é tipo aquela pessoa que bebe, enche a cara no dia seguinte e fala: nossa, não vou beber nunca mais. Mentira! É mentira. Mentira. Os números... Eu sou um idiota. Eu sou um imbecil. Eu falei que a SAF poderia mudar muito o futebol brasileiro. E aí, quando eu vejo os números dos técnicos do Cruzeiro, Pepa, 25 jogos. Zé Ricardo, 10 jogos. Lacamon, 10 jogos. Eu assumo a minha burrice. Lacamon quantos? Lacamon, 14 jogos. Você falou 10, eu acho. 10 Zé Ricardo. Lacamon, 14. Pepa, 25. Eu falei aqui há um tempo atrás que o Atlético era uma máquina de moer treinador. O Cruzeiro também é. Ai, ontem um tanto de gente, CJ, não tinha que continuar mesmo, não. Eu não falo do Larcamon, porque aí é pensar um grão no meio desse oceano, dessa zona que é. O Larcamon, assim como o Filipão, tudo bem, você pode concordar ou discordar da continuidade. O Pepa, a diretoria assumiu que errou. O Ronaldo falou e deu entrevista e falou que admitindo o erro de demiti-lo. Uma busca pelo Seabra é, de forma indireta, assumir outro erro. Até para os meus colegas falarem aqui, é o seguinte, gente, a diretoria do Cruzeiro precisa se explicar. Em 2 anos, em 1 ano e 4 meses de Série A, quantos treinadores? Pessolano, Pepa, Zé Ricardo, o Paulo Autuori e o Seabra, eu vou contar como um. Não teve o Pessolano, né? Não? Então foi Pepa? Já saiu depois do Mineiro. Não, então não é de Série A, não. Vamos colocar de uma temporada. 2 temporadas 14 meses, 16 meses, né? 4 meses agora e 12 passados. 5 treinadores. Do ano passado pra cá. Isso. Sim. De 16 meses, em 16 meses, Pessolano, Pepa, Zé Ricardo, conto como um Paulo Autuori e o Seabra, e agora o Lacamon. São 5 treinadores. A cada 3 meses. Vai pro sexto agora. A cada 3 meses você troca de técnico. Não. Ou vai voltar. Então, meus amigos, eu acho muito equivocado, acho que está tendo muito erro. É que o Ronaldo é gigante demais, tá? O Ronaldo é muito grande. Ele é tão grande que a armadura dele blinda muitas críticas, a armadura dele, a casca dele blinda muitos erros, mas que o staff, que está tendo muito erro aí dentro do Cruzeiro, está tendo sim. Não falo mais nada, Cabido. Pode falar, eu precisava falar isso. Só contrato de experiência, só 90 dias. Não, né? Inacreditável. Inacreditável. Rapidão. Vamos falar primeiro da demissão, depois a gente fala do possível nome de chegada. Para muita gente foi surpreendente, para outros não. Acho que após a partida, muita gente ficou com um sentimento de frustração após a perda do título, o que é natural, o que é normal, o que vai acontecer em toda decisão em que um time entrar em campo e perder. Eu não esperava a demissão do técnico Nicolas Larcamon, não vou nem aqui falar se ele deveria ou não ser demitido, tá? Mas me surpreendeu muito mais a forma como as coisas estão sendo feitas no Cruzeiro. De repente, o técnico é demitido. Mais uma vez. De repente. Né? A gente tá falando aqui de uma semana que tem estreia no Brasileirão. Gente, Brasileirão é domingo, tá? Jogo contra o Botafogo, 5 da tarde. E tem um jogo quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O Larcamon, ele perdeu 3 partidas. 3 partidas. Aí, CJ, acontece aquilo que a gente sempre falou aqui. O peso da derrota. Ou os pesos da derrota. Para mim, o Larcamon já estava sendo visado desde a eliminação na Copa do Brasil. Desde aquele dia que ele foi eliminado na Copa do Brasil, já havia um alvo nas costas dele. E aí teve a derrota pro América, que foi uma derrota, na minha opinião, contundente. Uma derrota importante. E a derrota de ontem no clássico, de ontem não, no domingo diante do Atlético, além também dos erros que a gente já falou aqui sobre principalmente o primeiro clássico e no domingo também. Você está demitindo um técnico que tem 7 vitórias e 3 derrotas. Aí eu fico pensando, de fato,
sobre Pedro Martins, Gabriel Lima e Paulo André. Eu tô apontando o dedo mesmo. O que eles querem do Cruzeiro? Eles vêm, convida eu, Grice e uma turma aí pra ir lá na Toca da Raposa, ver que o trabalho tá sendo bem feito, né? Mostrar as estruturas da nova Toca da Raposa, colocar PowerPoint na nossa frente para falar que como o Cruzeiro contrata, como o Cruzeiro faz isso, as diretrizes do Cruzeiro como entidade e tal, aquela coisa bonita toda. Mas na prática não tá rolando nada disso. Na prática, de fato, o Cruzeiro virou uma máquina de moer treinador. Porque você não pode achar que com 14 jogos você vai conseguir mostrar, né, ou entender o que é o futebol brasileiro. A gente fala muito do período de adaptação, né, CJ? Que o cara tem que chegar aqui, que tem que entender muito mais. O Campeonato Mineiro é um verdadeiro teste e tal. Mas a impressão que passa, CJ, é que o Cruzeiro, ele tem uma forma de moldar ou gerir o seu futebol e ele não está sendo honesto com o torcedor. Porque a partir do momento que ele chega e fala uma coisa, por que ele dentro, internamente, ele faz outra? Não dá para entender, tá? Vocês falaram muito da diretoria, assim, agora vamos tentar analisar o porquê que o Larcamón pode ter sido demitido, que eu não concordo de jeito nenhum. O Larcamón, na minha visão, ele tinha um jeito de jogar, ele tinha uma convicção e a gente via um time de futebol. Eu enxergava um time de futebol, o time do Cruzeiro jogando, eu via uma organização, eu via conceito, eu via ideia de jogo, é a forma que eu assisti o Cruzeiro. O Cruzeiro ser eliminado por Souza é muito ruim, que foi o que mais pesou nessa situação, foi. Cara, mas nós não tivemos jogo. Contra o Souza não foi um jogo de futebol. Não. Ali era um treinador de polo aquático. Você tinha que ter um treinador de polo aquático ali. Não tinha jogo. O que eu acho que ele poderia ter feito naquele jogo? Gente, não dá pra jogar. Eu acho que faltou esse feeling pro Larcamón. Não tem jogo. Vou botar zagueiro, vou botar gente que tem força, vou alçar a bola e vou tentar ganhar o jogo. Ele não conseguiu ter esse feeling. Mas ali não teve jogo de futebol. Ali a técnica, a tática, a organização ela pouco importava. Era um jogo de força, de lançamento. Então, assim, difícil você culpar o Larcamón naquele jogo. Ele não tinha jogo, gente. Não teve futebol. Não teve conceito. Então como é que você vai culpar o cara totalmente por aquele jogo? Ele poderia ter feito alguma coisa melhor sim, mas longe de ser o único culpado daquilo ali. Pronto. Agora, o Cruzeiro ser vice-campeão no campeonato estadual, lá no início a gente conversou, todos nós acertamos. 98,3 dos cruzeirenses, porque a nossa casa falaria que chegar à final, que o Atlético era o favorito e chegar à final... Perder a final para o Atlético. Nada mas a absurdo. questão Ganhar do Atlético na Arena causou uma esperança muito grande. Tanto que nós todos aqui, menos o Tonton, colocamos o Cruzeiro como favorito no segundo jogo para ser campeão. Então, não é à toa que a gente colocou ele como favorito. Mas porque não é o time perder, tinha conceito. mas não é ser o vice-campeão. Eu vou falar, só para terminar, eu vou falar do jogo específico. O time tem um conceito, o time tinha um jeito de jogar... E a gente acreditava que o Cruzeiro seria campeão depois do que aconteceu no primeiro jogo. Primeiro tempo muito ruim, segundo tempo muito bom do Cruzeiro. Muito ruim e muito bom. Com o mesmo esquema, tá? Com os mesmos 3 zagueiros, só mudou um zagueiro por outro. O mesmo esquema tão criticado no segundo jogo. Segundo tempo, o Cruzeiro foi muito superior, jogando com os mesmos 3 zagueiros, que foi muito criticado nesse jogo. Mérito de quem? Larcamón. Nesse jogo agora, o Cruzeiro faz 1-0, o Cruzeiro entra mais ofensivo do que a maioria esperava. O Cruzeiro entrou mais... Ele voltou naquele esquema com o Marlon como falso zagueiro. Então, ele foi mais corajoso do que a maioria esperava. Durante o jogo, aí eu concordo. No melhor momento do Cruzeiro por cima do jogo, ganhando de 1-0, e o Cruzeiro jogando. Aí ele me tira um meia e me coloca um zagueiro. No melhor momento do Cruzeiro no jogo. Ele poderia ter esperado alguns sinais. O Atlético começou a pressionar. O Atlético começou a alçar a bola na área. Beleza, agora eu vou meter um zagueiro. Mas como o time dele estava... E vou abrir um parêntese. Quando o Vital machuca, ele não tirou o Vital. E eu acho que não tiraria. Quando o Vital machuca, ele fala... O que eu faço agora? Mantenho ou já ponho o zagueiro que eu vou pôr daqui a 10 minutos? Mas aí é que eu acho porque que ele já pega. colocaria o zagueiro. Ele ia colocar o zagueiro em algum momento. Só que com a lesão do Vital, acelerou esse processo. Então aí foi o erro dele.
Porque o time tava bem, mantém o padrão, depois você tira o Lucas Silva. Você tira o Vital, põe o Cifuentes ou um Barreal, qualquer um. E depois você tira, aí o time começou a ser pressionado, você tira o Lucas Silva pra não tirar o que entrou. Você tira o Lucas Silva e põe Mas o zagueiro. o erro faz parte, Rafa. E vai continuar fazendo Então, parte. CJ. Então é a diretoria que adora uma entrevista, chega pro próximo treinador e fala assim, você vai ganhar? Se ele falar sim, assina com ele por 5 anos. CJ. E se ele falar, não erro, ou melhor ainda, então vou te dar um contrato de 10 anos, porque isso faz parte do futebol. Só pra finalizar, não concordo com a demissão, a não ser que mais uma vez tenha outra justificativa Sabe- que eu não consigo enxergar. Sabe o que pegou, na minha opinião? E isso, de fato, o Larcamon mostrou? Inexperiência. Eu Mas acho... de novo, Eu Cabido. acho Foi que a desculpa do Cabido, foi a eu desculpa acho, do eu acho Pepa. que a diretoria olhou pra ele e falou assim, esse rapaz é inexperiente pra nos dirigir no Não, mas Campeonato não passa por um Brasileiro. processo seletivo, mas não conversa, não A olha o diretoria currículo. que é bem Um rapaz de experiente. 39 anos, você tá cobrando o quê? Que ele tenha 70 anos de experiência? Eu concordo com você. Essa discussão aqui Ué, eu mas não, então eu não é o tenho erro ela. do quem traz. Mas sim, o Larcamon se mostrou inexperiente em alguns momentos da sua curta passagem pelo Cruzeiro.